Vamos só esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, entrar na live para a gente já começar, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Cecília Neves, eu sou da equipe de marketing digital aqui da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. A live de hoje a gente vai falar sobre saúde mental entre os jovens e a minha convidada é a psicóloga Suelen Martins, aqui da unidade do Ipiranga. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, eu me chamo Suelen, faço parte aqui do quadro de colaboradores do Hospital São Camilo, tenho 2 anos, sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, sou psico-oncologista e também psicóloga hospitalar. E hoje vou dar continuidade aqui nessa live com vocês, quero agradecer aí o convite, né? E espero que vocês gostem. A gente trouxe algumas perguntas, né? Mas se você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, quiser tirar alguma outra dúvida que a gente não trouxe aqui, fique livre, né, para deixar aí seu comentário, que ao final da live a gente vai trazer essas respostas, tá bom? Suelen, quais as doenças e transtornos mentais que são mais comuns aqui no Brasil? Olha, tem muitos transtornos dentro do DSM, mas se for para a gente colocar, acho que as 5 mais famosas aí, acho que a gente pode considerar a ansiedade, a depressão, a esquizofrenia ficaria em terceiro lugar, os transtornos de personalidade, né, de forma geral, então dentro deles estão o borderline, o transtorno afetivo bipolar, e por último, acho que entraria aí o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Acho que esses são os principais aí. E por que existem, na verdade, assim, existem vários transtornos que eles não são diagnosticados e acabam não sendo tratados, né? Por que isso ocorre e quais são os principais sintomas que a gente deve observar nos jovens ou até na pessoa adulta? Tá. Isso é muito complexo, né? Que eu falo que a saúde mental hoje, ela fica muito invisível. Quando a gente tem uma dor de dente, a gente vai para onde? Para o dentista. Quando aparece uma mancha lá no nosso corpo, a gente corre para o dermato. E por que o transtorno mental a gente não pode correr para o psicólogo ou para o psiquiatra? Então ainda fica muito implícito essas questões hoje, né? As pessoas falam de tudo. Elas vão na academia, elas falam sobre corpo, sobre regime, sobre alimentação, mas ninguém quer falar que, putz, hoje eu tô muito triste, né? Nossa, eu tô comendo demais e acho que tô com transtorno alimentar. Então ainda é muito restrito essas questões. E quando a gente fala, né, sobre tristeza, depressão, suicídio, muitas vezes eu atendo pais que pensam o contrário, que falando sobre o suicídio, aí sim que o filho vai tentar o suicídio. Então, isso acaba ficando uma visão completamente distorcida, porque teria que ser o contrário, né? Às vezes você falar sobre o suicídio é o espaço que você fornece para o paciente para ele conseguir expressar um pouquinho do que ele está sentindo. De fato, o transtorno mental, a gente não chega como um exame de sangue, né? Eu tenho colesterol alto, você vai fazer um exame de sangue para concretizar isso. O transtorno mental, não, eu não tenho um exame específico que eu faça. Acaba sendo muito subjetivo, por isso que tem que ser, assim, profissionais que tenham esse manejo, esse conhecimento, para a gente conseguir, de fato, diagnosticar e entender se é um caso só do psicólogo, se é um caso só do psiquiatra. A doença mental, ela também tem risco, ela também tem tratamento, então ela faz parte como qualquer a pressão alta. Ela não tem lá um tratamento, não é uma comorbidade, a glicemia, você não toma um medicamento? A mesma coisa é o transtorno mental. Então, como é que a gente identifica, né, esses pacientes? Como é que eu posso falar que, opa, é um sinal de alerta? Qualquer mudança de comportamento, né? Então, você conhece seu filho, você sabe que ele é um menino super ativo, super brincalhão, espontâneo, e de repente ele começa a ficar recluso. Então aí é um sinal de alerta. Tá dormindo demais, tá comendo pouco, tá comendo bastante. Qualquer mudança de comportamento, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, porque é um sinal de alerta. Agressividade também, né? Agressividade, às vezes a impulsividade, começou a comer muito doce e é um adolescente que não comia. Ele adora sair, de repente deixou de sair. Então, esses são sinais que, poxa, a gente precisa começar a ter um olhar um pouco mais clínico.
E falando, né, na questão dos jovens, quais são os fatores de risco que tornam eles mais vulneráveis a desenvolverem esses transtornos? Assim, é difícil a gente colocar hoje, porque é tanta coisa, né? É a pandemia, e se a gente parar para olhar, é um cenário muito amplo, né? Mas sim, claro, se a gente parar para pensar um pouquinho o que a gente analisa dentro da saúde mental, quando a gente fala de conflito, né, de rede de apoio em casa, e isso vale não só para quem, mas aí eu não tenho pai e mãe, né, eu vim de um orfanato. A rede de apoio, gente, é quem alguém vai te criar. Um Então, amigo? um amigo, um primo, a tia que criou. Rede de apoio é isso, não necessariamente é pai e mãe. Então, quando essa rede de apoio, ela é empobrecida, o que é o empobrecido? Não tem contato, não tem orientação, não tem conversa. Então, por muitas vezes, né, a gente fala sobre o assédio sexual, que é uma das questões. Eu atendo paciente que foi molestado com 10 anos e não sabia que isso era, né, ser molestado. Por quê? Porque não tem orientação em casa. Não tem Né? conversa, né? Exato, porque olha, filho, se, né, o adulto chegar e passar a mão em você, olha, filho, não pode, isso está errado. Se alguém te oferecer alguma coisa, não pode pegar, né? Por mais que seja didático isso, tão senso comum, a gente precisa validar essas questões, né? Então, sim, a orientação, os conflitos familiares, o abuso, não só físico, mas também psicológico. Então, você é burro, você não sabe fazer, nem vou te dar essa função porque você não vai conseguir mesmo, né? Você não presta para nada. Então, assim, são palavras pesadas que acaba inserindo o jovem dentro de um ambiente tóxico, né? E não precisa ser assim. Pode ser uma forma de diálogo, tem que chamar atenção, tem sim que orientar. A questão do bullying muitas vezes também falta. E olha como a rede de apoio, ela está sempre ligada. Porque se eu sofro na escola e eu não compartilho em casa, como que eu vou saber, né, que o jovem está sofrendo? Tem a questão também, né, que acho que é importante até os professores também trabalharem junto com os pais, né? Exato. Eles reportarem para os pais, né? O aluno passa muito tempo dentro da escola, então se ele é um aluno super participativo, ele sempre pergunta, de repente esse professor começa a ver que o aluno está lá no fundo, ele não participa mais, né, ele não interage com os outros colegas, poxa, alguma coisa está acontecendo, então vale a pena chamar esses pais. Então é um conjunto de fatores, né, o isolamento muitas vezes, a questão da internet, o quanto isso contribui hoje, né, o jovem deixa muitas vezes de se reunir lá com os colegas dele da escola, no cinema, no teatro. Por quê? Porque ele está ali mexendo nos jogos, ele está ali na internet, no Facebook, no Instagram. Então, com certeza, a tecnologia hoje contribuiu muito para esse adoecimento também. E falando da tecnologia, quando que os pais eles têm que observar de que não, é um uso. Meu filho está usando muito o computador, o celular, o tablet, fica muito em rede social. Como que os pais eles devem não agir, mas como que eles devem, né? Tipo, falar assim, não, agora é o momento de você fazer outra atividade, não é momento de você ficar no computador. É muito, assim, isso não acontece só com os jovens, né? Vamos ser muito Até nós sinceros. também, né? Exato. Quando a gente está com tédio ali, às vezes a gente está fazendo alguma coisa no trabalho, quem nunca, né? Pega ali e abre a rede social. Ai, tô com tédio. Não, ai. Quando você para olhar, você fala, por que eu tô mexendo? Porque, de fato, eu tô entediado. Então, muitas das vezes, o tablet, né, o celular, ele é dado para o adolescente, para a criança que já cresce assim, com o intuito de preciso trabalhar e fica ali, pelo menos você fica tranquilo, você fica quietinho, né? Então, isso muitas vezes vem o quê? Das crenças. E aí, como é que você vai tirar esse hábito? Não adianta chegar e querer tirar isso, ó, não pega, não mexe. Não, isso tem que ser aos poucos. As nutricionistas que estiverem me assistindo aí vão dar ponto positivo. É a técnica do Mindfulness, que a gente fala o quê? Atenção concentrada na comida, né? Quando você está se alimentando, sinta o gosto do alimento, né? Sinta o sabor, o tempero da comida. Se você está ali assistindo série junto, como é que você vai ter essa contribuição para o teu organismo? Então, o pai e a mãe começou a perceber, começa a fazer esses combinados. Ô filho, por que você não vai sair hoje? Ah, não, mãe, vou ficar jogando. Vamos entender por que você vai jogar. Por mais que sejam jogos que tem hoje interação com outras pessoas, mas ele continua ali isolado, né? Então, não, ontem já foi o dia do videogame, hoje é o dia de sair. Então, nada mais justo, né? O combinado, a velha frase, o combinado não sai caro. Então, percebeu que começou a aumentar essa coisa de não consegue comer sem o celular. Às vezes vai visitar parente em outra cidade, isso acontece muito. A pessoa tá ali, todo mundo reunido e o adolescente tá ali, né, nos jogos. Ele não interage com as pessoas da família, né? Então, e às vezes com os próprios amigos, isso acaba ficando muito mais defasado.
Então, acima de tudo é legal, tem que vir a percepção, às vezes não vem só da família, mas vem de um amigo ou a mãe do coleguinha, fala, olha, você está mexendo aqui, opa, é um sinal de alerta. Então, o adolescente também precisa desse autoconhecimento, aí é importante buscar ajuda. E hoje também, né, é muito fácil, né? O celular tá lá, às vezes quem tem filho pequeno, o filho chora muito, então vou deixar ele aqui na frente do tablet, porque aí eu consigo fazer alguma atividade, ou eu consigo dar de comer para ele até acabar comendo na frente, né, do tablet. Acho que vale também você, desde pequeno, né, você falar assim, não, vamos... Que nem, a gente na nossa época não tinha tablet, essas coisas, né? A gente tá bem, a gente cresceu bem. Então, acho que vale também, né? Tipo, dar uma podada desde pequenininho pra não crescer já quadradinho ali na tela. É uma organização, de fato, de rotina, né? E a rotina, ela vale para tudo, na fase criança, na fase adulta, né? Os idosos, quando a gente trabalha com os idosos, também nós seguimos rotina. Precisa existir isso. Então, não adianta eu começar com um hábito e depois... Isso, como é que eu vou mudar de uma hora para outra? A mudança de hábito, ela é dolorosa. É difícil a gente mudar hábito. Eu como todo dia coxinha no café da manhã. E amanhã eu vou começar a comer mamão. Vai ser difícil mudar isso. Então, sim, precisa começar lá atrás para a gente não ter tanto impacto depois no futuro. Né? E assim, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente vê que teve um crescimento, né, na questão de suicídio entre jovens, né, de 15 a 29 anos. Como que a gente pode, como que o pai, a mãe, os familiares, eles podem abordar esse tipo de assunto? Porque, que nem você falou antes, tem que falar, né? Mas como que a gente aborda, porque é um assunto tão delicado? Sim, é como nós falamos na primeira pergunta, né? Essa pergunta é muito boa, porque eu recebo, assim, diariamente dentro do consultório também, os pais, né, muito preocupados. Então, acho que vale a pena até uma situação que aconteceu a semana passada, isso vale para qualquer área da psicologia, tá? Na área clínica. A gente tem que quebrar o sigilo quando tem uma tentativa de suicídio. Então, a gente quebra o sigilo com os pais. E foi exatamente isso que eu ouvi de uma mãe quando eu quebrei o sigilo, né, de que, olha, existe um pensamento aí, uma ideação suicida, então a gente tem que proteger o jovem. Falou em suicídio, automaticamente a gente tem que proteger esse jovem. E a primeira pergunta que a mãe me fez foi essa: Suelen, mas como que eu falo com ela sobre isso? Né? Então, olha que tabu, olha como que é difícil a gente... eu entendo o lado da mãe e entendo o lado da jovem. Por quê? A jovem não consegue levar, não tem espaço, ela não se sente confortável de levar isso para os pais, e os pais automaticamente não sabem falar em relação ao assunto. Então, aí o que vai acontecendo? Opa, eu prefiro olhar ali para o filho da vizinha e achar que é uma birra, que é assim uma pessoa mimada, do que de fato eu entender que existe uma patologia ali. Eu até achar que não, isso logo passa. Passa, isso daí é frescura. Isso daí, ó, tem que arrumar um emprego, né? Então, aí vai criando-se os muros, e os muros, eles separam. Então, quando existe essa separação, pronto, acabou o diálogo. Então, sim, percebeu qualquer mudança? Seu filho não é dessa forma, né? E acho que foi a semana passada, eu vi alguma reportagem num canal que a mãe, infelizmente, perdeu o filho, e ela falava exatamente isso. Eu não percebi indício algum no meu filho, né? Se eu tivesse percebido, eu teria alertado. Mas aí a psicóloga perguntou, mas o que você percebeu assim? Ela falou, olha, a única coisa que eu percebi que mudou é que ele estava comendo menos. É isso, é pequeno, mas ele estava comendo menos. Então ele ficou o quê? Um adolescente inapetente. Então como que eu abordo isso? Você vai ter que, não precisa chegar e falar, olha, e aí, você está pensando em morte? Poxa, é um assunto delicado de fato, né? Não tem um jeito. Eu gostaria muito de chegar aqui hoje com uma receita e falar, é assim. Mas vai muito da afinidade que você tem. Se você é uma mãe muito mais aberta, você pode chegar acessando dessa forma. Agora, se você vê lá que teu filho está usando todos os dias camisa de manga comprida e um calor, e todos os dias ele está ali, opa, né? A gente acende não gosta que toque também. Exato, né? Tem alguma coisa, posso ver seu braço, seu pulso, né? E aí, muito provavelmente está se mutilando. Então, é um outro sinal. Como eu falei, né? Numa outra questão que eu apresentei aí, o adolescente vai lá, pega comida e vai comer no quarto, opa, acende um sinal de alerta. Por quê? Porque ele pode estar comendo no quarto para conseguir vomitar depois. E aí esses pais não terem acesso. Começou a entupir lá o banheiro de casa com muita frequência. Vômito é sinal de comida cru. Então, existe um transtorno alimentar provavelmente rondando aí a vida do teu filho. E isso são, tá vendo? Ele não te deu nenhum indício, mas os indícios são
esses pontos. Opa, né? Nunca entupiu a minha casa assim. Por que isso está acontecendo? Então, a melhor forma, você não tem o que dizer? Não sei como que eu acesso. Encaminha para um profissional. Filho, eu não sei também como te ajudar, mas ó, eu vou te levar numa psicóloga, num psiquiatra, ele vai conseguir te dar uma orientação melhor. E aí nós estamos preparados para isso, para construir esse manejo junto com a família. Então, não precisa, na dúvida, só encaminha. Não precisa abordar se for tão difícil assim. A gente não está aqui para julgar, a gente sabe que é difícil. Mas aí eu não ajudo, mas também não falo e vou o quê? Deixando. Até que uma hora acontece. Então, de fato, o principal aí é buscar uma ajuda e olhar para os sinais que seu filho apresenta. Isso é essencial. É importante também sempre tentar, que nem você falou antes, tentar manter um diálogo com o seu filho. Porque tem que pensar, né, penso eu, né, que assim, o seu filho tem que buscar você primeiro. Exato. Né, você, o seu marido, sua esposa, né, algum parente, alguma pessoa mais próxima, mas buscar dentro de casa. Né, antes de buscar fora ou buscar outra solução assim mais... Tem que ter uma referência, né? Sim. Então, e nem sempre a referência vai ser a mãe, nem sempre a referência é o pai. Isso não significa que são maus pais, né? Pais ruins, inadequados. Não, às vezes busca mesmo uma avó. Eu cresci muito tempo com a minha avó, então muitas das vezes eu trazia as coisas para ela. Por quê? Porque era a minha principal ali, rede de apoio, né? Você se sentia mais confortável em falar com ela, né? Exato, eu ficava muito tempo com ela, né? Então, e a vida é assim, depois você cresce, você vai tendo outras interações. Então, precisa ter uma referência. A criança, né, o adolescente, o jovem precisa olhar ali e falar, opa, aquilo é o que faz sentido para mim. Então, é para ela que eu vou contar. E às vezes eu conto sobre o meu primeiro beijo para minha mãe, mas não conto pro meu pai, mas compartilho com meu pai que eu tô com raiva da professora da escola. Então, ótimo. Tem referências diferentes, mas o importante é ter. Então, isso acima de tudo. E falando nisso, né, essa questão, né, da importância, né, de falar sobre, não somente sobre a saúde mental, sobre suicídio, né, tipo, é importante ter essa questão do diálogo, né, e qual, assim, a gente vê, né, a gente acaba vendo, né, na internet também, nas redes sociais, tem muito adolescente, muitas pessoas jovens consumindo muita droga, né, tipo, consumindo bastante álcool, consumindo drogas também. Como que isso está associado ao transtorno mental deste jovem, deste adolescente? A questão do etilismo, né, do álcool, quando a gente fala da dependência do álcool, o paciente não consegue ficar sem o álcool, ele é dependente, tá? Mas tem uma coisa por trás, quando ele está ali nesse consumo excessivo do álcool, das drogas, é porque já existe alguma coisa por trás disso. Então já existe uma depressão, já existe uma ansiedade, é só algo secundário, né? É o excesso ali que está escondendo alguma falta que a pessoa está mostrando, né? Não só a pessoa, mas é isso, a gente está falando de todas as idades, né? Então, o que vai acontecendo com o uso do álcool? Muitas vezes a pessoa está ali deprimida. O que o álcool tem? Qual que é a substância do álcool? Ele é euforizante, ele fica na euforia, é gostoso. Então, o tímido, ele usa o álcool por quê? Porque eu fico relaxado, eu fico tranquilo, eu fico... O que a gente costuma brincar com as pessoas? Ai, relaxa, vai lá, toma um vinho, porque essa é a função do álcool. Você consegue dormir, você consegue descansar, você fica feliz, te dá uma energia. Então, quando eu começo a utilizar isso, eu percebo que, opa, tá sendo essencial para mim. Alguma coisa vai começar a aparecer. E se eu estou fazendo em excesso, em quantidade exorbitante, né, mais do que eu deveria, eu vou começar a apresentar problemas no fígado, né, eu vou ter alterações metabólicas em virtude do uso excessivo do álcool. Ah, mas como que eu percebo, Suelen? Começou a estocar álcool em casa? Opa, alguma coisa está tendo mudança de comportamento. Então, já existe provavelmente alguma coisa, só está potencializando aquele quadro. O uso de drogas, quando a gente fala de drogas naturais, né? Então, vamos colocar o cannabis aí. Não é porque é natural que não faz mal, né? Sim, faz mal. O cannabis, ele não vicia tão forte como outras drogas, mas ele também dá alteração no nível cognitivo da pessoa. Ela pode ter alucinação? Pode. Ela pode enxergar o mundo de uma forma distorcida? Sim. Qual que é o prejuízo do cannabis, da maconha? O paciente ele é esquizofrênico. Então, ele já tem aí uma alteração da percepção dele da realidade. Às vezes até nem tem esse diagnóstico. Exato, também, mas sabe que tem, e faz o uso. E aí, o que acontece? Vai potencializar, são quadros exacerbados aí, psiquiátricos. Então, se não tem, ele começa a apresentar. Ou, às vezes, já tem e não sabe que tem.
Então, olha só como que é perigoso, né? E claro, o êxtase, a cocaína, são outros tipos de droga aí que também vão acelerar o metabolismo e vai mexer no sistema nervoso central, periférico do paciente. O que a gente tem que pensar? Qualquer tipo de droga ativa dopamina. Então, automaticamente, aqui não tem nenhum cérebro aqui para a gente trazer, mas vamos pensar aqui na figura do cérebro, né? Então, tem lá, ele é dividido, então quando a gente abre, a dopamina ela está na região central. Então, no meio ali? Isso, bem no meio aqui, né? Vamos pensar que isso aqui é o cérebro, ela está nessa região aqui. Então, automaticamente, eu tomo a droga, a dopamina é a compensação. Opa, estou sendo recompensado. Quando a gente come uma coisa gostosa, dopamina. Quando a gente tem lá a relação sexual, dopamina. Então, te dá aquele nível de prazer, é gostoso aquilo. É isso que a droga vai trazer. E nessa região central, o que está próximo dela? A memória. O que acontece com o meu cérebro? Fica na memória. Então, logo, se eu fico sem a droga, eu já lembrei do prazer que aquilo me deu, porque ficou na minha memória. Então, eu começo a consumir. Opa, nossa, tô triste. Preciso ficar feliz. Aí eu faço uso da droga. Então, aí aquilo vai gerando o quê? Ansiedade, eu vou ficando deprimido quando eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou ficando desesperado. Então, tudo isso começa a potencializar aí os nossos sintomas psicológicos e por isso que a gente vai falando de quadro psiquiátrico. Essa é a grande relação. Então, qualquer alteração de comportamento tem uso de droga. Olho vermelho, uso excessivo de cannabis. Pupila dilatada, provavelmente uso de cocaína. Estocou bebida, álcool, né? Então tá no etilismo. Então sempre tem algum comportamento que antes não existia e que agora começa a aparecer. Você acha também que essa questão de... acha não, né? Mas acho que essa questão também de observar quem são as pessoas que estão... que saem com seu filho, né? Que saem com seu filho normalmente sai, quer sair muito, quer ir muito pra balada, ou quer ir muito pra casa de algum amigo, quando volta meio assim, né? Também acho que isso é importante, né? Observar. Com certeza, né? O ciclo de amizades, de novo combinado, né? O combinado não sai caro. Então, assim, é legal entender os combinados de que horário que você está pensando em voltar, né? Sim, porque se a gente vai segurar esse jovem, esse adolescente, ele vai fazer. Então, isso é o pior das situações. Então, tem que ter um combinado, tem que estabelecer... A minha mãe sempre me trouxe uma frase que eu nunca esqueci. Confiança é igual cristal, né? Quebrou uma vez, é para sempre. Então, esse foi um grande combinado que fez sentido para mim na época. Você vai ter o combinado com teu filho para que esse cristal não se quebre, né? Então, não é difícil, mas é trabalhoso. Exige o conhecimento, o autoconhecimento dele, de ver o funcionamento. Olha, eu sou super diferente da minha irmã, então o tratamento, obviamente, não foi igual para as duas. Eu tenho que sentir o estilo da Suelen e o estilo da minha irmã. Então, muito provavelmente, minha mãe teve aí as considerações dela, né, para dizer a diferença. Então, eu acho que é mais ou menos nessa tangente, que é importante, sim, o conhecimento da rede de amigos, né? Com quem que ele está saindo, com quem que ele vai sair, e os famosos combinados aí. E também a questão de falar, explicar o que é a droga, o que a droga faz. Aí entra na nossa primeira questão. Exato. Você vê que como tudo está super ligado uma coisa na outra. É sempre a questão da comunicação. Exato. De se manter aberto e conversar com o seu filho, né? O que não é comunicado, o que não é passado, vira preconceito, né? Então é importante, às vezes, uma coisa que acontece muito, Suelen, o que eu faço? Tá passando uma cena de sexo na televisão e eu tava com meu filho lá em casa e ele tem 17 anos, você vai dizer o que é aquilo, você vai dizer o que está acontecendo. Porque acho que nessa fase ele já sabe também, já sabe, mas olha o tabu. O pai vai lá e desliga a televisão, isso acontece muito. Ou fala, não olha. Não olha, com 17, às vezes com 18 anos, né? Por quê? Né? Vai lá, vai aparecer na novela. Como o adolescente vai ver com 12 anos, e aí? Então, isso tem que ser explorado, tem que ser explicado, por mais difícil que seja para os pais, né? A gente sabe que não é fácil, mas precisa ser explorado, não tem outro jeito. Porque como que ele vai saber o que é o certo e o que é o errado? Exato. Né? É que nem você falou antes, onde que pode tocar, onde não pode tocar. Tem que ter uma orientação, né? Tem que ser explorado isso, tem que trazer. Então, se isso não for dito, ninguém dá aquilo que não teve. Né? Se eu não dei uma explicação, uma orientação, como que eu quero? Como é que ele sabe como que é um crack? Tem gente que nunca viu um crack. E aí tô ali, ele sabe que eu tô na balada, eu não posso colocar alguma coisa no seu copo, que pode ser um Boa Noite Cinderela? Alguém explicou isso pra ele? Não falar, não, é efervescente, é um açúcar, é alguma coisa assim. Exato, né? não pega.
pega, né? Então, assim, vai muito da forma sedutora das pessoas, né? De como que a gente vai reagir a algumas situações. Então, de novo, não tem um segredo, mas o segredo acho que é muito mais claro, assim, é o diálogo. Não tem outra explicação melhor que essa. Sim. E você falou a questão, né, do desenvolvimento de depressão, de ansiedade. Como que a gente consegue diferenciar, né, tristeza da depressão, da ansiedade? Tá. Tem uma grande diferença, né? O estado de tristeza é um estado que ele sempre vai aparecer na nossa vida. Então, quando a gente perde alguém, né, um ente querido, a gente fica triste. Quando a gente termina um relacionamento, a gente fica triste. Quando a gente perde um emprego, a gente fica triste. Mas aí a gente vai criar uma estratégia de enfrentamento e a tristeza vai passando. Então, dia após dia, né? Vou me recuperando. A tristeza, ela não é para sempre. Aí acontece outro evento, eu fico triste de novo. Então, é natural, precisa. A tristeza faz parte das nossas emoções, assim como a raiva, né, o nojo e por aí vai. Agora, quando a gente fala da depressão, é algo que a depressão ela precisa ser tratada. Eu preciso de medicamento quando eu falo de depressão. Por quê? Porque é algo que vai aparecer, inclusive, no nosso comportamento, na nossa postura. Né? Então, a pessoa com depressão, ela fica mais cabisbaixa, ela fica sem energia, ela se arrasta para fazer Não as quer coisas. fazer as coisas. Exato, ela tem prejuízos no autocuidado, ela deixa de tomar banho, ela deixa de cortar o cabelo, de fazer a barba, né? Então, assim, ela tem um pensamento muito mais pessimista, desesperançoso. Ela não tem estratégia de enfrentamento zero. A estratégia de enfrentamento dela não existe. Então, por isso que a gente precisa de um acompanhamento um pouco mais profundo, porque eu estou falando de medicação. A pessoa ela precisa ser medicada, diferente da tristeza, que ela precisa o quê? Ser ajudada. Então, são duas vertentes, né? Todas precisam de psicólogo, sim, mas a depressão, muito mais também da psiquiatria. Não dá para fugir disso. Ela precisa de uma medicação, uma intervenção medicamentosa para a gente conseguir fortalecer essas estratégias de enfrentamento. Então, a pessoa deprimida ela é muito mais melancólica, né? Eu acho que dá para explicar assim, acho que ficaria mais claro. Pensando também que se você identificar que seja o seu filho ou alguém assim mais próximo, amigo, tá com depressão, tem que buscar ajuda. Né? Você pode tentar ajudar, mas assim, não pense que só você ajudando vai resolver o problema dessa pessoa. E às vezes é uma coisa muito simples, como a gente falou em alguma pergunta que eu não lembro agora, que eu falei da academia, né? Que a gente vai pra academia e a gente fala de corpo. É engraçado, porque às vezes num churrasco, né? Você tá ali, você começa a ouvir, e aí uma vez eu fiquei assim, claro, né? Não falei que era psicóloga, mas você fica ali, não tem como, você fica ouvindo. E aí a pessoa virou e falou, ai, nossa, não sei, gente, mas eu limpo toda hora. Eu fico limpando, nossa, chega a machucar a minha mão, né? De tanto que eu limpo. Meu Deus, é um sofrimento isso. Limpar tanto a ponto de machucar a tua mão, teu braço, tá te gerando sofrimento, precisa buscar ajuda. E aí eu sinalizei para essa pessoa, olha, você já foi alguma vez no médico que cuida de saúde mental? Não, nunca fui. Então é legal procurar, porque isso tá te gerando sofrimento, tá machucando as suas mãos, né? Tá trazendo uma aparência dolorosa. Então, sim, a gente tem que olhar para isso com atenção. Não é só porque eu vi uma pessoa triste, deprimida, mas sim, eu tenho que sinalizar, porque às vezes ela não percebe que essa tristeza, ela não percebe que ela tá esquecendo de lavar o cabelo, que tá sujo, que ela tá indo trabalhar muitas vezes. Não vê o grau, né? O grau, exato. De importância, né? Essa questão de, ai, não quero, né? Às vezes é bem assim, né? Exato. Ai, não quero, hoje eu não vou fazer isso. Ai, não, amanhã eu faço. Aí chega pandemia aí uma semana. A depressiva, ela vai se estender. Então, ela vai começar a ter aquilo todos os dias. Então, sempre foi pra academia, ela parou de ir. Opa, aconteceu alguma coisa. Ela sempre saía com os amigos aos finais de semana. E agora ela só fica isolada dentro do quarto. Arruma desculpa, fala que vai, mas não vai. Então, aí é um quadro clássico de depressão. Então, eu ia fazer essa pergunta, né? Quando que eu devo buscar um profissional, Sim. né? Que é bem isso que você estava explicando. Mas eu vou aproveitar esse gancho e para você explicar até para quem está vendo a gente, porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer uma terapia, eu vou falar com um psicólogo, ou como você falou, precisa de medicamento, então tem que se tratar com um psiquiatra. Qual que é a diferença entre o terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra? Sim, o psicólogo, na verdade, ele precisa ter uma formação de 5 anos, né, em psicologia, então ele faz uma graduação aí. Ele vai trabalhar com o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. A gente não pode medicar, então aí a gente está apto a fazer terapia, né, a atuar na área clínica.
na área hospitalar, eu posso atuar em várias áreas, né? Na área de recursos humanos, na área jurídica, e por aí vai. Ele pode escolher depois o que ele vai se adaptar. Então, como eu falei, a gente não faz a medicação. É diferente de um psiquiatra, que ele tem que ter o quê? A formação em médico, né? Então, em medicina, e aí ele faz a residência ou especialização em psiquiatria, tá? O terapeuta, e ele pode medicar, obviamente, o terapeuta, ele vai ter que escolher um nicho, né, do que ele vai atuar. Porque o terapeuta, ele não faz os 5 anos de faculdade que o psicólogo faz. Então, o terapeuta escolhe ali para trabalhar relacionamento. Meu problema na minha vida é relacionamento. Então, o terapeuta faz o grave. Aí, esse terapeuta precisa encaminhar para o psicólogo. Então, ele vai escolher uma metodologia para ele trabalhar. Ele vai ser visão sistêmica, né, terapia sistêmica de família. Ele vai trabalhar dentro disso, mas dentro da terapia sistêmica, ele viu ali que a pessoa é dependente de medicamento. Opa, a gente está falando de um caso mais grave, então ele vai ter que encaminhar esse paciente para o psicólogo ou para o psiquiatra. Então essa é que é a diferença do terapeuta. Ele lida com casos mais simples, né? O terapeuta holístico, ele vai poder prescrever ali os florais, então ele está apto para isso. Quando a gente fala de medo e a raiva, eles estão no mesmo lado do cérebro, né? Eles estão eles estão lado a lado, né? Então, a mesma área que tem o medo, a ansiedade, faz parte a raiva. Então, eu falo que tem que ter paciência com o paciente que ele está com muito medo, que está muito ansioso, que está muito inseguro, porque logo ele vai ficar o quê? Com raiva, ele vai ficar mais estressado. Então, o que a gente entende disso? Que existe uma desregulação emocional. E aí é necessário gerenciar as minhas emoções. Então, aquela autopercepção, né, o autoconhecimento de que tem alguma coisa errada comigo, tá fora porque, nossa, me perguntou só se esse sapato é novo e eu fiquei estressada, né? Então eu já fiquei raivosa. Mas por quê? Exato, né? Então eu já quero ali destruir. Então alguma coisa tá errada. Não comportamento. Então a forma como eu penso, eu vou sentir e vou me comportar. Então uma vez que eu mudo a forma de pensar, eu modifico o meu comportamento. Ah, mas onde você quer chegar, Sueli? Uma vez eu vi uma aula, eu nunca mais esqueci, da TCC, que não existe problema. A gente é que cria os problemas. Por quê? Tudo vai da forma como você interpreta. Então, sei lá, um exemplo. Hoje eu venho para essa live aqui. Pode virar um problema. Não virou, tá? Mas poderia ter virado um problema. Por quê? Que bom que não virou. Mas poderia ter virado. Por quê? Eu vou chegar lá e vou esquecer o assunto, eu não vou saber conversar, a iluminação vai ficar ruim, a internet não vai conectar. Olha quantos problemas eu coloquei aqui. Aí, de repente, tá aqui, a Cecília vai olhar a situação, opa, que legal, tem uma live hoje, tomara que tudo dê certo. Tem alguns contratempos que podem acontecer, mas tô ali, tô tranquila, a minha equipe tá ali, me dando suporte. Pronto, não virou um problema. Ela teve a preocupação, ninguém aqui tá pensando 100% positivo, não. Uhum. Mas o que ela fez de diferente aqui da Sueli? Flexibilizou o pensamento. Então, a dica que eu daria é um pouco isso, de você flexibilizar um pouco do teu pensamento, as opções. De novo, não é pensar positivo, mas é dar alternativas para a nossa psique, né? Que existem alternativas, de fato, não é o ato em si, mas é como você interpreta que vai gerar aí a tua resolução do assunto, né? Eu vou embora aqui hoje. Ai, meu Deus, será que vai furar o pneu do meu carro? E se eu sofrer um acidente? Ai, meu Deus, olha isso, virou um problema. É sempre o e se. O se não existe. Então, poxa, sim, eu posso ter esse tipo de pensamento automático, mas eu posso flexibilizar, tá bom. Se acontecer, eu tenho seguro, e aí eu vou ligar pro meu seguro, vai dar tudo certo, beleza? Se não der, eu tenho lá minha mãe, meu pai, eu ligo meu irmão. Pronto, você tem alternativas. Então, quando a gente começa a encontrar essas opções, não estou dizendo que alivia, né, 100%, mas começa a regular um pouquinho das suas emoções. Então, é dando essa equilibrada. A balança, eu sempre falo isso para os pacientes, a balança ela precisa estar assim. Se tiver assim ou assim, alguma coisa está errada. Então, aí a gente começa a equilibrar. Isso que é essencial. E buscar ajuda. Não conseguiu? Tá muito difícil flexibilizar? Pronto, vai buscar a ajuda de um profissional. A gente existe para isso. Exato, e pensando também que você buscar o profissional não quer dizer que... Porque tem gente que chega, deve ter gente que chega lá para fazer consulta com você, que fala assim, ai meu Deus, mas se eu falar isso, vai me julgar. Ai, é o que eu sempre brinco, já não é psicologia. Se teve o julgamento, a gente tá ali, eu falo que a gente vai com uma lanterna, iluminando o caminho para vocês, mas jamais a gente vai dizer, olha, eu acho que você, nesse caso, deveria fazer isso. Bom, se eu fosse você, eu não ia agir dessa forma.
errado, né? Se você conhece qualquer profissional que seja da saúde mental que tenha esse viés, tá errado, porque daí ele tá entrando com o quê? Com o julgamento, com as crenças dele. Quando eu saio do consultório, eu também tenho as minhas crenças, eu também tenho os meus julgamentos, mas enquanto eu estou ali com eles, eu não posso ter esse viés político, esse viés religioso, eu não posso ter esse viés se eu acho certo trair ou não, eu não estou ali para isso, né? A psicologia ela está ali para te ajudar a criar estratégia de enfrentamento e você se conhecer. Eu sempre falo, o psicólogo ele treina, pelo menos a minha abordagem, a gente treina vocês para serem os próprios psicólogos. Eu não quero ficar com vocês o resto da vida. Eu falo, não, meus pacientes vão tudo desapegar de mim. Às vezes, uns desapegam dentro de 1 ano, outros dentro de 5 anos e outros até 10 anos. Mas uma hora você vai desapegar da sua psicóloga, com certeza, porque você vai ser treinado para isso. E buscar também ajuda não somente nesses casos mais sérios, Sim. mas também até de ter esse autoconhecimento, né? De tipo, ai meu Deus, tô ficando com a minha garganta ruim, tô com coriza, aí eu acho que eu vou gripar. É a mesma coisa. Alguém foi lá e falou do teu sapato? Eu sei que eu não gosto quando falam disso. Começo já a ficar nervoso. Não, opa, eu já sei que nessas situações eu costumo reagir assim. Então, como que eu vou regular? Aí é a hora que você utiliza, apropria-se do seu autoconhecimento para você se organizar aí e regular suas emoções. a gente é ser humano, a gente tá sempre Em evoluindo, tá isso. sempre tentando se conhecer melhor. Então isso também vale para quem é, né, tipo os jovens adultos, né, os adolescentes, de que você não vai se conhecer agora, tipo, vou fazer uma consulta, já vou me conhecer. Não. Exatamente. É o processo, né? Você vai se conhecendo com o tempo. Nós que já temos, né, eu já passei dos 30, né? Mas não conta pra ninguém. Deixa pra lá. Já passei dos 30, assim, ainda estou me conhecendo, né? Sim, então não é que você é jovem que você vai fazer uma consulta e já vai sair lá da consulta já sabendo tudo não. Você está em estado de, né, de evolução, de se conhecer. E isso é bem importante, porque às vezes, né, por exemplo, há 4 anos atrás eu tive uma paciente que ficou comigo, jovem também, 17 anos, e agora, recentemente, há 1 mês, ela voltou. E por quê? Ela recebeu alta e ela voltou com uma outra questão agora, que está difícil de lidar. Então, porque eu fiz psicólogo, eu preciso saber tudo, lidar tudo na minha vida? Não, às vezes é uma situação que você nunca imaginou passar. E está sendo difícil, eu não estou com estratégia de enfrentamento. Então, eu vou lá e faço. Eu faço terapia há 12 anos. E aí? Eu vou dizer que eu não sei lidar com as minhas emoções? Eu adoro fazer a terapia, né? Porque eu também sou psicóloga. Então, e eu sempre tenho uma novidade para levar ali. Às vezes é um conflito que eu não sei mesmo resolver. A gente tem vários momentos, né? Cada hora a gente tem uma coisa diferente acontecendo com a gente, que às vezes pode tornar, né, mais difícil de lidar com aquela coisa. Então aí você acaba buscando uma ajuda profissional para te ajudar a se conhecer, né, você achar um caminho que você deve percorrer para conseguir superar isso, né? Perfeito, é isso. Bom, eu não sei, a gente tem tem alguma dúvida aí? A gente tem a Massalene, que ela mandou uma pergunta pelo chat, aliás, muitas pessoas parabenizando. Muito obrigada. Obrigada, gente. E aí aqui a gente tem a Massalene. A pergunta dela foi: como fazer os pais entenderem que é importante ir na psicóloga? Que não é questão de dependermos, mas sim de precisar de ajuda. Isso é uma pergunta boa, porque acontece demais. Assim, não são todos os pais, tá, gente, que eles são abertos a isso. Às vezes uma coisa que acontece muito, a mãe é aberta e o pai não é, ou vice-versa. Suelen, eu não vou contar pra ele que ele tá indo na psicóloga, né? Então, assim, eu falo que é igual um relacionamento. Quando você conhece no primeiro momento, como que você reage com aquilo? Né, será que vai dar certo? Não sei, essa pessoa, me demonstrou isso, aquilo. A mesma coisa são esses pais. Então, precisa ser um bom profissional, porque precisa passar essa confiança. Então, acima de tudo, né, no primeiro momento, quando é um jovem aí menor de idade, a gente costuma fazer, acho que é Márcia, né, o nome da pessoa que fez. Então, assim, Márcia, a gente costuma, de fato, pedir a presença dos pais na primeira sessão, justamente para isso, para explicar qual é o trabalho do psicólogo, porque ninguém tem a obrigação de saber. Às vezes as pessoas não sabem, de fato, o que a gente faz. E aí, de novo, se eu não explico, como é que a pessoa vai saber? Então, é importante essa participação sempre dos dois, por mais que tenha algum resistente na história aí, e olhar um pouquinho para o transtorno que teu filho apresenta. Então, você está buscando a terapia por quê? Por que você está chegando até a mim? Suelen, porque ele está depressivo, porque ele está ansioso, porque ele está com toque. Então, olha, pai, mãe, não é normal, né? Então, teu filho está em sofrimento.
E aí é legal os feedbacks que a gente costuma dar nas sessões, né? Porque daí a gente traz as evoluções. Então, isso faz com que os pais muitas vezes entendam, olha só que importante, meu filho, né? E às vezes eu recebo muito esse feedback, principalmente das meninas, né? Ai, Suelen, olha, tava com um problema sério de autoestima. E agora começou a sair, viu? Tá saindo até demais. Então, por mais que esteja saindo demais e agora tá ruim, né? Porque aí sai muito, tudo que é demais também. Mas essa mãe tá feliz, por quê? Porque ela viu uma evolução no filho, né? Na filha. Então, acho que acima de tudo, os pais precisam entender e enxergar aí a melhoria. Eu acho também a questão de que não é que você não consegue, assim, você tem um limite, você consegue ajudar Sim. até aquele certo ponto. Isso não quer dizer que você deixe de ser um bom pai, Sim, uma boa mãe. Exato. Quer dizer que é o seu limite. Por isso que você vai acabar buscando a ajuda de um profissional que é formado nisso, que está ali para ajudar você, para ajudar o seu filho. Exato. Né? Muitas vezes eu também, né, ouço muito isso. Suelen, aonde foi que eu errei? Você não errou em nada, né? Às vezes o seu filho não quer, porque às vezes a gente vê muitos casos de tem 5 filhos na família, um usou droga e o restante não. Por quê? Eu fui uma mãe ruim? Não, não é isso. Não é que você foi uma mãe ruim. Esse jovem, esse adolescente, ele precisa estar aberto também, né, as mudanças. Ah, eu quero que meu filho faça. Quantas vezes eu escuto isso no consultório? Por que você está aqui? Porque meu pai quer que eu esteja aqui. Né? E aí eu falo, entendi. Aí eu vou tentar, aí é o inverso do que a nossa participante perguntou. Aí eu vou ter que mostrar a importância, né, do meu trabalho pro jovem que tá ali, porque ele tá vindo não porque ele quer, porque a mãe tá pedindo. Agora, eu vou garantir para vocês que esse jovem vai ser 100% efetivo? Não. Porque eu vou fazer o que eu posso como psicóloga, mas não quer dizer que esse jovem ele vai estar 100% disponível. Então, porque ele está indo lá forçado, né? Exato. Porque o pai está levando lá. É uma via de mão dupla. Então, precisa estar todo mundo disponível. E recebo jovens que os pais não, como ela perguntou, né? A colega perguntou, eles não aceitam, mas o jovem continua indo. Então, olha que bom, né? Então, tá, beleza, o pai e a mãe não aceitam, mas o jovem sim. Então, nesse caso, não tem como a gente mudar o mundo, né? É difícil. Então, uma pergunta aqui que vai muito dentro dessa questão ainda. Usuário Charlotte Zoom. Há algum problema do mesmo psicólogo atender em sessões individuais os pais e os filhos? Acho que tem essa questão, né, de pessoas assim, isso vai muito de cada profissional, tá? Mas nosso código de ética, ele é muito claro em relação a isso, né? E essa pergunta é bem comum, inclusive. Suelen, eu passo em terapia e aí você pode atender meu esposo? Porque eu gostei muito. Não posso. Por quê? Vou explicar um pouquinho para vocês. No caso, né, da Charlotte que perguntou da família. Eu vou lá e, se minha mãe estiver assistindo, desculpa, mas eu vou falar mal da minha mãe, né? Aí, beleza. O psicólogo ouviu tudo que eu falei da minha mãe. Aí a psicóloga vai atender a minha mãe. Só que aí a psicóloga já ouviu tudo aquilo que eu trouxe da minha mãe. Ela já até conhece minha mãe, né, por tudo que eu trouxe. E aí a gente tem que trabalhar com aquilo que o paciente traz. Lembre-se do que a Cecília falou, do nosso achismo. A gente não pode ter. Eu acho que a Cecília está mentindo nisso, mas não, esquece. A gente vai trabalhar com aquilo que vocês trazem. Então, se eu atendo o pai, o filho, a mãe, não vai dar certo. Por quê? Todo mundo vai trabalhar simultâneo, ao mesmo tempo. E aí eu já peguei outros viés. Então, não. Nesses casos, a gente encaminha. Tem problema, sim. Embora tenha alguns profissionais que façam, eu também não estou aqui para né, carteirar o trabalho de ninguém. Mas eu, particularmente, não gosto, né, não concordo. Sigo muito pelo nosso código de ética, que discordo dessa prática. Atende uma pessoa só, às vezes até irmãos que moram em casas separadas, a gente também tem essa prática de não atender, porque em algum momento vai esbarrar em falar mal do outro, em trazer, porque a gente está ali para isso. Então acaba que não ficando efetivo, não fica mais fidedigno a sessão. E sabe que uma coisa minha, até desculpa te interromper. Imagina! Mas também uma vez eu estava buscando uma psicóloga para fazer terapia e tal. E aí a minha irmã me indicou, né? Minha irmã mora em Portugal, aí a minha irmã me indicou, ela estava fazendo, né, umas sessões com ela era pelo computador. Online. Isso, online. E aí eu falei assim, né, você faz com a minha irmã, ela me indicou você. Ela falou assim, não, mas eu não posso te atender porque eu já atendo ela. Né? Mesmo até que ela tinha parado, né? Olha já tinha parado as sessões, então ela falou assim, eu não posso porque ela pode em algum momento voltar a ser atendida por mim. Exato. Né? Então eu tive que ir atrás de uma outra pessoa. Ela já formou um vínculo com ela, né? Então isso é difícil. Isso acontece aqui também. Às vezes
pessoas muito próximas a mim. Sueli, você pode me atender? Eu gostaria muito, mas eu não posso. Por quê? Porque eu já te conheço, porque eu já te contei um pouco da minha vida também, a gente se esbarrou no corredor. E imagina só, a psicóloga ali contando da vida e virar a pessoa que eu contei virar minha paciente. Também não pode, tem que ter